Olá, senhores. Vamos lá agora com a aula 10 e 11. Falamos de continuar, o movimento uniformemente variado, só que agora nós vamos partir para a equação do espaço em função do tempo. Lembrando, senhores, que nós já vimos a aula aí de aceleração via aula gravada online, né? Eu gostaria que vocês, tendo dúvida, vocês perguntassem, tá? Manda dúvida lá no WhatsApp, no grupo lá. Vamos bombardear. Não tô fazendo nada aqui em casa, entre aspas, né? Tô com a bunda sentada gravando exercício das 8 da manhã à meia-noite todo dia. Mas vão mandando dúvida aí, gente. Vamos perguntar. Fechou? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai relembrar é o que nós já vimos, né? De move, de movimento uniformemente variado e de mu também. Então lá no mu, movimento uniforme, nós vimos velocidade média, ΔS sobre ΔT. E no move, nós vimos já na aula anterior, que foi a gravada, a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. E vimos o VVOAT. Como eu disse para vocês, esse VVOAT é a mesma equação que está do lado esquerdo dela aí, ó, da aceleração. Mas isso eu vou mostrar mais para frente para vocês, tá? E aí, tem uma equação que está faltando, que vocês já sabem, velocidade ΔE sobre ΔT, que vem dela, que é a chamada equação do sorvete, né? A equação do primeiro grau, S é igual a S0 mais VT. Vamos lembrar? S0 e V são fixos, certo? Eles nunca mudam, sempre vai ser aquele valor. S e T, o S final e o T, que são as nossas variáveis aqui, certo? E como é uma equação do primeiro grau, quando a gente desenha um gráfico, espaço por tempo, esse gráfico acaba sendo uma reta crescente para o movimento progressivo e decrescente para o movimento retrógrado. Isso era dentro do movimento uniforme, certo? Agora a equação do sorvete vai ganhar um plus e vai virar um sorvetão. Olha lá. Sorvete ficou lá para o movimento uniforme. E agora nós temos a famosa equação do espaço em função do tempo. Olha lá, ó, é S igual a um monte de coisa. E esse monte de coisa é sempre em função do tempo para nós. Por isso que nós falamos equação do espaço em função do tempo. Essa é a famosa equação do sorvetão. Então, sorvete é mu, sorvetão é move. A diferença dessa para do sorvete é que agora nós temos a aceleração e a velocidade não é mais v, né? A gente chama de v0, porque como tem uma aceleração, a velocidade vai estar mudando a cada instante. Ok? E aí eu vou fazer uma alteração com vocês, senhores, que essa equação nós podemos representar de duas formas diferentes. Tá vendo aquele S0? Ele está positivo do lado direito da igualdade? Nós podemos passá-lo para o lado esquerdo da igualdade, não podemos? Quer ver, ó? Vai ser algo parecido com isso daqui, ó. Eu pego o S0 e pumba, pulo ele lá para o lado esquerdo da igualdade. Só que se ele estava positivo, ele vai negativo. Então a gente ficaria que a equação S menos S0 é igual a V0t mais A sobre 2t quadrado. Só que o S menos S0 nós sabemos o que é, né? Posição final menos posição inicial, não é a variação desse espaço? E essa variação do espaço nós chamamos por ΔS. Então essa equação do sorvetão ela pode ser trabalhada dessas duas formas, tá? Peão, quando eu uso uma e quando eu uso a outra, mesma regra de quando vocês aprenderam mu, qual é quando que eu usava a velocidade média, ΔS sobre ΔT, ou quando usa sorvete. Se o cara te der as posições final e inicial, então você já pode ir no sorvetão com S igual a S0 mais V0t, que é a primeira que nós vimos aí, certo? Agora, se ele não te der as posições, só falar o quanto ele deslocou, o quanto ele variou a sua posição no espaço, aí você já trabalha direto com a que está no quadrinho. Eu coloquei a que está no quadrinho ali para falar que é a que eu mais uso, tá? Eu trabalho muito com essa daí. Eu já jogo ΔS direto, uma conta a menos, para a gente ter que trabalhar aí. Alguns professores, alguns alunos, autores gostam de chamar de super sorvetão, para lembrar que são dois S na verdade da equação. Então a primeira equação fica super sorvetão, se você preferir, pode chamar assim. Fechou? Então agora dentro do que já vimos, dentro do quadrinho, nós temos mais duas equações, que na verdade é a mesma, só está representada de forma diferente de acordo com quem a gente vai ter que trabalhar. Fechou? Então agora vamos analisar essa equação do sorvetão, vamos entender ela. Assim como no sorvete, ela também tem variáveis e elementos fixos da equação, né? Nós temos aí o chamado termo independente. Esse termo independente é porque não depende do t. Qualquer que seja o valor do t, aquele termo, que é aquilo que tudo que é separado por um sinal de igual, de mais ou de menos, certo? Aquele termo não muda. Que no nosso caso é o S0. Olha o S0 na equação. Não tem t multiplicando ele, dividindo ele, qualquer coisa do tipo. Ele é um termo independente. Qualquer que seja o valor do t, aquele termo vai continuar sendo sempre o S0 para nós. Já o V0t e o A sobre 2t quadrado, vocês estão vendo que eles dependem do tempo. Dependendo do valor do t, aquele termo, na hora que multiplicando o V0, vai mudar o valor do termo, certo?
O V0 é o chamado coeficiente linear e o A, a aceleração, é chamado para nós o coeficiente angular. A gente não precisa saber isso, tá? Isso daí é a matemática que explica para nós. O que eu quero que vocês lembrem aqui é que nós vamos ter algumas coisas que são fixas, essas nunca mudam, e algumas que são variáveis. Os fixos são esses daqui, ó. S0 é fixo para nós, V0 é fixo para nós, e a aceleração, quando a gente trabalhar com o move, como a aceleração tem que ser constante, ou seja, não mudar o valor, ela também é fixa. O S0, se o movimento começou no 10, você pode estar lá no 20, você vai lembrar que o seu movimento começou onde? No 10. Você pode estar lá no 37, você vai lembrar que o seu movimento começou onde? No 10. Então esse S0 ele é fixo, ele não vai mudar para nós, por isso que eu já posso substituir o valor dele quando eu o tenho. V0. Se no começo do estudo no movimento minha velocidade era 5 metros por segundo, pode ser que agora aumente ou diminua, não importa o que aconteça. Eu vou lembrar que no início a minha velocidade era 5 metros por segundo. Então o V0 também é fixo, ele não muda para nós, certo? E a aceleração, como eu disse para vocês, no move, ela é constante, é a característica do move para nós, né? E significa que essa aceleração também é fixa para nós, certo? O restante são as chamadas variáveis. Para cada valor de t que eu jogar ali, tanto no t com expoente 1 como no t com expoente 2, eu vou fazer a conta e vou descobrir qual é a posição no espaço que ele se encontra naquele instante. E vice-versa. Para cada s que eu jogar lá no PS preto, ó, no valor dele, eu vou descobrir os t's que nós vamos encontrar. Bom, exemplo 1. Imagina que eu dei uma equação dessa para vocês aqui, ó. S igual a 5 mais 2 vezes t mais 3 vezes t quadrado. Percebo que o S e os T's não foram substituídos por valores. Agora as outras grandezas sim, porque elas são o que mesmo? Fixas, né? Esse daqui não vai mudar. Qualquer instante, se você voltar no início, eram esses os valores que eles tinham. Posição inicial, velocidade e aceleração. Mas o mais bacana dessa equação é que você consegue tirar as três informações olhando para ela. Por exemplo, fala pro tio quanto que vale a posição inicial. Qual era o S0? Na hora que começamos a estudar o movimento, qual era a posição desse móvel para nós? Isso, o S0 é aquele termo sozinho, sem T. Olha para a equação do lado ali, ó. O S0 é o termo independente, não tem T nele. Cadê o S0 aqui para nós? É esse carinha aqui, ó. Então eu posso afirmar pela equação que o S0, a posição inicial dele, vale quanto? 5 metros, certo? E a velocidade? A velocidade inicial? É a velocidade inicial perfeita, é aquela que acompanha o T elevado a expoente 1. Olha na equação do lado ali, ó, na esquerda. O V0 vezes T, ó o V0 aqui, ó. Quanto que vale o V0 para nós? Toma cuidado, ele não vale 2, ele vale mais 2. Lembra que é importante a gente ter o sinal aí para falar se o movimento concorda com a trajetória ou discorda. Nesse caso, concorda com a trajetória, por isso que é positiva, e portanto nós podemos chamar o movimento de movimento progressivo, certo? E a aceleração? Esse a gente vai ter que tomar cuidado. Esse a gente vai ter que tomar muito cuidado, olha lá. A aceleração, obviamente, ela está ali acompanhando o t quadrado. Então é aquele 3 ali, certo? Mas olha só, não é só a aceleração que acompanha o t quadrado. Olha na fórmula. Na verdade é a sobre 2. É a aceleração dividido por 2 que acompanha o t quadrado. Isso significa que esse 3 ele é a aceleração dividido por 2. Toda vez que você olhar ali, você vai ter que tomar cuidado para pensar assim, que valor que deveria estar ali que dividindo por 2 daria ele, né? Então, nesse caso, sem pegar o 2 que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando, a gente descobre que essa aceleração vale 6 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, volta na equação aqui do lado esquerdo, ó, onde está fixo. Ó o A vermelho lá. Coloca o 6 ali. 6 dividido por 2 vai aparecer o seu 3 que está na equação que eu dei aqui para vocês. Fechou, senhores? Continuando, então. E a aceleração positiva, obviamente, porque concorda com a trajetória. Na aula passada dá para falar se nesse instante o movimento é acelerado ou retardado, só olhando para os sinais da velocidade e aceleração, estão lembrados? Quem assistiu a aula aí sabe, beleza? O exemplo 2. Para t igual a 3 segundos, qual a posição S na trajetória? Então agora é uma outra questão que ele pode pedir. Te dá a equação, eu quero saber qual é a posição no instante 3. Ou seja, o que eu vou ter que fazer aqui? No lugar do t, nós vamos substituir quem? O 3. Então, joga o 3 ali no lugar do t e joga o 3 ali no lugar do outro t. E aí, faz conta. Olha lá, ó. 5 vai ficar o 5 mesmo, mais 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Mais 3 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, vezes 3, 27.
Portanto, 6 mais 27, 33, mais 5, isso aqui daria 38 metros para nós. Fechou? Então agora nós temos uma equação que dá a posição do móvel no espaço em função do tempo. E aí a gente vai sempre brincando de substituir os valores ou até encontrar os dados, como foi no exemplo 1 aqui para nós. Belezinha? E agora vamos falar do gráfico, né? Nós vamos ter que montar um gráfico espaço por tempo, ou então ele vai dar o gráfico para nós e nós teremos que analisar. Então a primeira situação é a gente analisar a equação. Toda vez que eu quero montar um gráfico é obrigatório que eu saiba a equação desse gráfico, né? Ué, Pião, mas por que eu preciso saber a equação? Porque você precisa saber se é uma reta ou se é uma parábola. Vai ser reta toda vez que você estiver trabalhando com a equação do primeiro grau. Porém, para nós construirmos o gráfico aqui, olha o grau dessa equação. O grau da equação é olhar o expoente, o maior expoente que tem na equação. Olha o maior expoente aqui, ó. Não é o t ao quadrado? Se essa equação é do segundo grau, determina para nós que o gráfico de espaço por tempo aqui vai ser sempre uma parábola para nós. Essa já não é tão simples de desenhar como uma reta, mas nós saberemos desenhar e com tranquilidade aí. Fechou? Particularidade do gráfico espaço por tempo. Particularidades desse gráfico. Olha só. Eu vou analisar essa equação. Eu já sei que é do segundo grau. Eu já sei que é uma parábola. Mas olha o que mais ela pode nos fornecer ainda. Toda vez que eu olhar para a aceleração, é sempre ela que manda. Quem acompanha o t ao quadrado, que é quem mandou a equação ser uma parábola para nós, né? Toda vez que eu olhar para o a, se o a for positivo, senhores, já nos entrega que a nossa parábola, com certeza, ela tem a concavidade dela voltada para onde? Para cima. A boca dela, ó, tá voltada para cima. O vértice da parábola tá lá no ponto mínimo dela, lá embaixo. Fechou? Então, na hora que eu desenho essa parábola, o que acontece? Ó, bem devagarzinho. Olha para onde ela está indo. Se eu olhar no gráfico do y ali, ó, que é o espaço em metros, ele não está voltando na trajetória? Então o movimento não seria retrógrado? Se o movimento é retrógrado, indica que a velocidade nesse trecho é o quê? Negativa para nós, certo? Porém, olha a continuidade da parábola. Agora ela não começa, olhando para o gráfico S, hein? Não começa a subir na trajetória de novo? Ó, os valores de S não estão aumentando? Então ela está progredindo nessa trajetória. Portanto, se o movimento é progressivo, a gente fala que a velocidade é o quê? Positiva. Mas o mais importante é analisar isso daqui, ó, o vértice da parábola. O vértice da parábola ela indica para nós a hora que o cara estava indo para a hora que o cara começa a voltar. Ele vai e volta. Ele inverte o movimento nesse ponto. Esse ponto, o vértice da parábola, indica a inversão do movimento, ou seja, todo mundo que inverte o movimento tem que parar. Portanto, a velocidade do móvel vale 0. Fechou? E se fosse contra... E se a aceleração, na verdade, fosse negativa? Ué, como a gente disse, é o contrário. Se a aceleração é negativa, indica agora que a concavidade da parábola é para baixo. Olha a boca dela para baixo lá. E o vértice ficou lá em cima. Vai mudar um pouquinho, olha só. No começo agora, a parábola ela progride, né? Ela cresce junto com a trajetória, tá vendo? Então os valores estão subindo, o movimento é progressivo. Nesse ponto a velocidade seria positiva para nós, certo? Porém, na continuidade dela, a gente percebe que agora ela está retornando na trajetória, né? Os valores de S estão se reduzindo, estão diminuindo. Então a gente chama isso de movimento de retrógrado e, portanto, a velocidade seria uma velocidade negativa. Mas o vértice da parábola continua indicando para nós a inversão no sentido do movimento. Ou seja, eu já sei que naquele ponto a velocidade do móvel vale 0. Fechou, meninos? Eu espero que vocês tenham entendido e mais, que vocês perguntem, tá? Mandem dúvidas aí. Um grande abraço.